O Classic aposentado em atividade. É o que muita gente tá falando do Zanca. Principalmente o Bad Boy ano passado, ele deu aquela viralizada falando que o Zanca não seria mais competitivo, ele não tinha mais condições de subir na carreira. E nesse vídeo de hoje eu vou dar um pouco a opinião do Zanca, analisando o treino dele, tá? Eu acompanho o Zanca há bastante tempo já, então eu tenho uma boa noção do que ele fazia antes. E esse vídeo, o intuito é bem simples, é entender o que ele está fazendo, e o que é de bom, o que é ruim, e o que ele fazia de errado que acabou atrasando a evolução dele, já que, como eu falei, eu acompanho ele há bastante tempo, então eu tenho sim umas noções do porquê que ele não estava evoluindo tanto quanto ele deveria. Como a frase que ele tá falando muito, que eu acho muito inteligente, que é: o esforço dele não era compatível com o resultado. Ele se esforçava mais do que tinha resultado. E provavelmente você já se sentiu assim, porque isso é bem comum na musculação. Então esse vídeo de hoje é muito bacana para você entender isso. Só esforço vale a pena, ou até quando e se esforçar dá resultado. Às vezes se esforçar sem inteligência é bom também, dá resultado igual. Vai ser bem interessante esse vídeo de hoje, que tem bastante coisa para debater. Então, vamos lá, vamos começar com o vídeo. Porradaria o tempo inteiro. Hoje eu treino com maior ênfase em quadríceps. Fizemos uma ativação de posterior na mesa flexora. É o único exercício posterior que tem hoje. Agora eu tenho o pêndulo. Esse pêndulo aqui da Paramount é muito foda, muito foda. Então tem uma amplitude muito boa, dura o exercício inteiro, né, com o mesmo peso, constante. Pêndulo e hack são os dois melhores padrões de agachamento, na minha opinião. O hack, porque não tem o que falar, é algo muito comum em toda a academia, é excelente. E o pêndulo, ele é extremamente confortável. Por quê? O do sizing, eu não sei, teria que analisar melhor aqui. Mas 90% dos pêndulos, eles são um perfil de resistência ascendente. O que é isso? É uma máquina que a curva de torque vai ser maior no final do movimento, então ela vai ficando mais pesada, porque o eixo dela vai se distanciando, logo ela vai conseguindo o braço de alavanca, logo vai ficando mais pesado. Enfim, aqui ele falou que o peso é constante, raramente não é, de pêndulo geralmente é ascendente. Eu vou dar um voto aqui de confiança porque é o do Sainz, então ele geralmente, que eu saiba, ele gosta de modificar os perfis de resistência das máquinas. Então, beleza. Por que é tão bom? Como você vai intensificando, você vai aumentando o peso, conforme no final do movimento, é quando você está subindo no agachamento, acaba-se que se você tem lesão no seu joelho, se você tem algum problema que seu joelho dói na pressão, quando ele está lá embaixo é a parte mais leve do movimento, então isso ajuda bastante. Além de que tem uma variedade de estímulo melhor, você consegue gerar menos dano muscular, é de longe um padrão excelente. Se você tiver na sua academia, use, realmente faz muito sentido, principalmente nos primeiros loads da semana. Mas isso aí é papo do vídeo, porquê, dano muscular, enfim. Gosto muito do pêndulo e principalmente do Zanca, que é um cara bem lesionado. Acho que é uma excelente ideia sim usar pêndulo, ajuda muito em cara que tem bastante lesão. Cerveja? Acho que claro, né? Que energético, caralho. Aqui. Acho que poderia o quê? Tem uma trava mais acima, você não acha não? Acha ele muito lá embaixo pra você tirar? Fala, reclama com a Paramount. Assim, depende muito da tua orientação sexual. Entendi. Entendeu? Já tá respondido já. Aí vai depender dela, tá ligado? Tá bom. Entendi que eu sou viado. Já entendi. Eu falei isso aí. Já entendi que eu sou viado. Eu falei isso aí, Zacarinha. Para de colocar a palavra na boca. Pode ser. Me Os ajuda. caras mais inteligentes do que nós. Me ajuda. Cheio de cerveja, né, Quer pra sair? cara? Principalmente nas primeiras ali, só pra ganhar uma confiança, depois eu vou embora. Até esquentar. Isso. Até o joelho entender. 1, 2, 3.
Tô sozinho. Dava mais. Dava o caralho, sai, tá louco? Eu realmente não vi o perfil constante ali do exercício que o Zanca falou. Mas, enfim. O que é muito importante, que você tem que copiar, assim como o Zanca está fazendo, é proximidade com a falha. Ele não falhou porque falhar no agachamento é uma merda, mas ele chegou bem perto disso. Ele devia ter mais uma repetição ali, 2, quem sabe. Isso é um motivo que é gerado hipertrofia. Esta é a causa, melhor dizendo. Então, se você não chega perto da falha, você não tem hipertrofia, portanto, você não está fazendo nada, ou você não vai ter resultados que você imagina. Então vai até a falha, ou pelo menos muito próxima dela. Existe uma linha tênue ali entre quando eu devo falhar e quando não devo, quando que eu devo me conter e quando que eu devo me entregar ao máximo. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas é papo do vídeo também. Por enquanto, um treino muito bem feito, obviamente está na retroflex, então vai ser um treino bem feito, amplitude de movimento muito boa. Essas joelheiras são excelentes. Se você tem algum desconforto, alguma dor, alguma coisa que te incomoda, use elas, que realmente elas dão uma instabilidade bem bacana. Não use faixa de joelho, que senão você é um idiota, tá? Não use faixa de joelho. Mas também é papo do vídeo. Inclusive eu até quero fazer um vídeo só sobre equipamentos que você precisa ter e que você não precisa. Ou que você nem deve usar, nem deve considerar usar. É um vídeo que eu acho que vai ficar bem bacana. Então, amplitude máxima, proximidade com a falha, deve ser pesado para desgaste, que pêndulo geralmente é pesado. Por enquanto, um excelente treinamento. Eu fiquei sabendo que você viu seu adversário ontem. Vi. Sangue no olho aqui, né? Tá bem, tá grande, mas eu tô melhor. Tô melhor, pô. Por isso que eu tô feliz. Se eu tivesse visto o cara melhor que eu ia ficar meio... tem que correr. Mas se o campeonato fosse hoje, ia ser igual no Texas. Aconteceu uma coisa triste no Texas. É mega... Vi ele, mas o moleque é sinistro, mano. Até falei isso no vídeo. A evolução que ele mostra. Mesmo competindo na ativa, assim, pré-contest, de show, pós-show, é impressionante. Curva de evolução muito grande, coisa que eu sentia falta no meu físico, que meu esforço não estava compatível com a minha curva de evolução. Então eu estava me matando, como sempre, e não apresentava grande evolução show pós show. Mas o Menega tem, se não me engano, 4 anos de campeonato. Então tá nessa fase boa. Bem demais, mano. Atualização todo dia, comunicação foda, objetiva. Físico respondendo a cada estímulo diferente que ele coloca. Então, tamo voando. Do que ele falou sobre o Menegatti, de ele evoluir mais rápido? Simplesmente não tem muito pra onde fugir. O Menegatti tem uma genética superior. Genética ainda assim é o fator preponderante no fisiculturismo. Isso significa que não tem o que tu fazer. Sua genética sempre vai te perseguir. Tanto para você se alavancar no fitness, se alavancar na musculação, quanto para te afundar. Então não tem muito o que fazer. O Zanca é mais uma vítima, entre aspas, disso. Obviamente o Zanca tem uma genética extremamente acima da média, mas ele não tem a genética do Menegatti. Fechado esse ponto, além da genética, o Menegatti ele tinha muito menos margem explorada. Na verdade, o termo certo é o Menegatti tinha muito mais margem de evolução. O que é isso? Quando você começa na musculação, você nunca fez nada. O seu corpo está virgem por completo. Então, quando você pega e gera só um estímulo, por mais que seja pífio, uma elevação lateral com 6 kg, um supino com 10 kg, um halter assim de 10 kg, mas que seja aquele estímulo muito pequeno, como ele é muito maior do que o teu corpo está acostumado, porque o teu corpo está acostumado a nada, a resposta é muito rápida. Então, por isso que quando você começa a treinar, você ganha seus 4 kg, 5 kg, você ganha aquele peso muito rápido no seu primeiro 1 mês de academia. Quando eu comecei a treinar, em 30 dias eu ganhei 6 kg. Pra tu ter ideia, a gente não foi tudo de massa muscular, teve um pouco de água, depois eu estabilizei ele com uns 4 kg de peso ganhado, mas foram quase 6 quilos.
Depois que você finalizar esse processo de adaptação, seus primeiros 30 dias, 60 dias, o seu corpo já está acostumado a X estímulo. Então você vai ter que aumentar com uma sobrecarga progressiva para que seu corpo continue respondendo. Mas você nunca mais vai ter aquele boom, porque agora o seu corpo já está acostumado àquele estímulo. Antes seu corpo não está acostumado a nada, e por mais que você tenha imprimido um estímulo pequeno, ele já era muito maior do que você estava acostumado. Então ele deu aquele salto. Agora que seu corpo já acostumou ao estímulo de musculação, você nunca mais vai ter aquele salto tão bombástico. A menos que você tome bomba, aí vai acontecer isso de novo. Mas acredito que você não vai fazer isso. E se fazer isso, você não vai ter tanto resultado quanto você imagina. Mas, enfim. O que isso tem a ver com o Menegatti e o Zanca? Simples, o Menegatti tem 3 anos de competição. Eu acho que o Menegatti está indo para o 4º ano de competição. Quando o Menegatti ganhou do Zanca, ele tinha 1 ano de pro. O Menegatti tinha competido, acho que a primeira vez em 2021 ou 2022. E ele em 24 competiu com o Zanca, tipo, 2 anos de competição. Então a margem evolutiva dele é muito maior, o cara tá muito mais verde, as articulações tão novas, ele nunca teve condições financeiras que o Zanca tinha, então ele tinha mais cartas na manga pra pôr, portanto ele evoluiu muito mais rápido, ele tinha muito mais margem evolutiva, tanto que agora ele deu uma estabilizada, mas nitidamente ele tem uma genética superior do Zanca mesmo assim. Então essa questão de resultado de trabalho, que o Zanca falou, o meu resultado não estava tão compatível quanto o meu trabalho. Isso é muito comum na musculação, porque depende do fator de genética, se você tem uma genética boa ou não, vai potencializar seu trabalho, tanto bom quanto negativo. Se você não tem condições financeiras, como o Menegatti não tinha, você vai ser capaz do seu potencial. Então tem vários fatores que vão afetar o seu resultado. E não tem o que fazer, tá, gente? Meu conselho para vocês é não se preocupe com isso. Se preocupe com o que você pode controlar, que é o seu treino, a sua dieta que você tem condições financeiras de fazer hoje, e se você toma um hormônio, os hormônios que você tem condições de tomar hoje. Não se preocupa com, se eu pudesse tomar isso, se eu pudesse comer assim, cara, não tem o que fazer. Você não pode sim ir te potencializar seus resultados, mas você não consegue fazer, então não se preocupa com isso. Foca no treino, que treino você consegue fazer como qualquer pessoa. Você não precisa de uma academia cara para mudar seu físico. E foca na sua dieta ali, o que você pode fazer. Não pode fazer dieta? Tenta comer o mais limpo possível e vai treinando que nem louco que você vai evoluir. E uma questão que eu queria levantar pra vocês. Por que a galera pega tanto no pé do Zanca? Tipo, que nem, obviamente, o título desse vídeo é o Classic Aposentado em Atividade. É um título meio forte, mas obviamente eu sou um youtuber, né, em construção e eu quero clique. Eu quero view. Por isso eu botei um título forte, mas eu não entendo o porquê que a galera pega tanto no pé dele, falando que ele tem que se aposentar, falando que ele não dá mais certo, falando que a carreira dele acabou. Por que isso, cara? Ele é novo, ele tem muito estrada pela frente, ele é um cara muito bem resolvido em mídia, é um cara que ganha um patrocínio muito bom. Por que a galera pesa tanto o pé dele como se a carreira dele fosse fracassada? Ela não é uma carreira do Ramon, ele não vai ser Mr. Olympia, isso é um fato. Talvez a briga dele pro resto da carreira dele seja para entrar no top 10, mas tá ótimo. O cara já tá multimilionário, o cara já tá extremamente bem resolvido, o cara tem muito reconhecimento no meio. Isso não é uma carreira de fracasso, obviamente não é o Mr. Olympia. Mas por que a galera fala como se tivesse que se aposentar? Cara, continua competindo, ganha uns shows ali, ganha uns shows lá, mas nunca vai ser Mr. Olympia. Então, por que a galera pesa tanto? Comenta aqui embaixo se você acompanha, se você tem essa opinião parecida com as pessoas. De por que tu acha que o Zancanelli tinha que se aposentar? Ou que o Zancanelli nunca vai entregar nada? Por que tu acha disso? Eu acho que é meio pique Brandão, assim. A galera só tem uma expectativa, desconecta da realidade, cobra o cara de algo que ele nunca vai conseguir fazer e fica frustrada quando ele não entrega o que ele não consegue. Que pra mim é isso, o Zancanelli tá sendo cobrado pra chegar nos altos topos do Olímpia, sendo que ele nunca vai chegar. Ele não nasceu com a genética de um Mr. Olympia. Então não entendo muito isso, mas enfim.
rapaziada. Treinão de quadríceps, estímulo, pequeno estímulo em femorais, feito aqui na Retroflex. Mais uma vez agradecer ao Size. E vou finalizar aqui essa primeira parte do vídeo, que é esse primeiro vídeo que eu botei, que depois eu vou botar outro, que teve a atualização de shape dele. E bom, como foi o treinamento dele? Começou pelo pêndulo ali, o agachamento pêndulo, padrão de movimento muito bom mesmo. Depois ele foi para um leg press, depois ele foi para aquela flexora, né, a cadeira flexora. Depois ele fez um stiff, um estímulo bem bom, tá, bem bom mesmo. Achei um treino bem bacana. Ah, teve extensora, não teve? Ah, teve extensora também, teve 3 exercícios para quadríceps e 2 para posterior. Bacana, um volume legal de perna. Ele disse que ia dar um pouco mais de enfoque no quadríceps, realmente deu 3 exercícios, né? 3 exercícios para o quadríceps, 2 para posterior. Acho muito legal, principalmente para um cara que é lesionado, que isso que eu vou comentar no vídeo. Como o Zanca teve muitas lesões, o que eu acredito nisso? Não lesão grave, a primeira lesão grave dele foi o peito, mas ele tem muita dor articular, coisa assim. Primeiro, ele é um cara muito forte, que treinava muito errado, então ele carregava muito peso com uma técnica horrível. Logo, ele foi se machucando com o tempo. Outro fator, ele treinava muito, mas muito, não no sentido de intensidade, no sentido de volume mesmo. Ele botava muitos exercícios, treinava 2 horas e pouca. E isso é muito danoso, não só para sua musculatura, mas para os seus tendões, suas articulações. Imagina o seguinte, quando você termina um treino, você teve o cansaço do seu músculo, você teve o seu cansaço da sua articulação. Tanto que isso é bom para ela. Você fortalecer sua articulação é um dos papéis fundamentais para a musculação. Você cria músculos mais fortes e tendões mais fortes também. Porém, se você erra muito no volume de treinamento, o seu tendão, a sua articulação, ela se recupera mais devagar do que os seus músculos. Isso é muito comum em pessoas que não sabem o que estão fazendo, que elas vão se machucando. Elas vão treinando 8, 10, 12 semanas na pegada, na paulada, e não tomam tanto cuidado na questão do ajustar o volume e acham que, parou de doer meu peito, eu posso treinar de novo. Não é bem assim. Tanto na questão do peito, não quer dizer que porque parou de doer ele está sempre sendo recuperado para o próximo treino, e tanto para a questão da sua articulação. Então se você bate demais, chega um momento que você começa o quê? A ter uma dorzinha. Ter aquela pontadinha, aquela dor aguda. Aí ele evolui, uma dor um pouquinho mais forte, até que vai chegando no ponto que você tem uma lesão. O Zanca, como no atleta de fisiculturismo, começou a doer um cotovelo, danado, então em preparação, vambora. Isso foi meio que machucando ele conforme o tempo e gerou as lesões que ele tem. O que deveria ter sido tomado cuidado, o que tem que tomar cuidado daqui para frente? O volume de treino. Ele é um cara muito forte, que imprime uma intensidade muito legal nos seus treinos. Então ele não pode treinar que nem um maluco. E treinar que nem um maluco não é de peso, intensidade, é questão de volume. Por isso que eu acredito que o Pacho está ajustando um pouco mais. Porque eu já vi ele fazer várias vezes esse treino de perna com 4 exercícios para quadríceps, 5 exercícios para quadríceps e vai embora. Agora eu tô vendo que ele tá dando uma equilibrada a mais, tô dando uma segurada a mais no pé para poder recuperar o joelho, para poder ter mais saúde articular. Tanto que ele falou na nova divisão de treino dele, né, que é push pull legs upper lower, ele sentiu uma articulação muito melhor, porque ele não tem 4 exercícios de peito num dia. Assim ele não sobrecarrega tanto o cotovelo dele, portanto ele consegue evoluir mais, consegue se recuperar melhor. Então, se você tem alguma lesão, ou se você já teve um problema, ou se você tem muito medo, tome cuidado no volume de treinamento. Tenha ciência que o seu tendão não se recupera tão rápido quanto a sua musculatura. Tem que tomar um pouco de cuidado para você não estar jogando contra você mesmo na busca de mais performance, ou na busca de evoluir seu físico mais rápido só treinando mais. Existe um volume de treino ideal para cada indivíduo que vai fazer diferença. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou deixar no card o vídeo que eu fiz exatamente sobre esse tema, volume de treinamento. Clica no vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a entender isso, para que você não cometa o mesmo erro que o Zanca cometeu, que é treinar demais, teve menos resultado e ainda se machucou. Ele escolheu o pior dos dois mundos. Então, não seja o Zanca, não cometa o mesmo erro do Zanca, melhor dizendo. Chegou no final do vídeo, clica no vídeo ali do card e assista o vídeo de volume de treinamento que vai te ajudar bastante.
para finalizar o vídeo aqui, deixei essa atualização do Zanca para dar minha opinião, assim como eu tinha falado no começo. E bom, eu vi que essa atualização fez bastante barulho. A galera ficou bem impressionada, nossa, o Zanca evoluiu muito, resultados do New Hill apareceu, blá 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 blá. Bom, um fato que eu queria conhecer, que não descarta, não seria bem a palavra, mas não anula essa evolução que ele teve, é o quanto de margem de peso ele está acima. Então, quanto de peso que ele tem que tirar ainda desse físico para bater o peso dele? Isso é uma coisa que eu queria saber. Todo mundo sabe que o Zanca tem margem de peso, então temos que ver o quanto que ele vai subir ou quanto ele está acima do peso nessa fase da preparação dele. Porque ele parece estar bem condicionado. Então, se ele está bem acima, ele vai ter que tirar massa. Outro fator. Beleza, o Zanca tá melhor físico sim, mas até que ponto isso vai evoluir? Porque o Zanca ficou um ano sem competir, ele evoluiu, beleza, mas todo mundo evoluiu. Então se a régua do Zanca é top 10 do Olympia, é top 5 do Olympia, qual é a régua que a gente vai usar pro Zanca? Se é top 10 do Olympia, também não acho que ele vai pegar. Eu acho que o Zanca ainda não pega top 10 do Olympia, porque o nível tá muito alto. Pô, só pensar que o Menegatti foi sexto, sétimo, o Menegatti foi nono no ano, agora o Menegatti é sétimo no Olympia. Tudo bem, vamos passar no Olympia mais pra frente. Aqui no Arnold, eu não sei qual a colocação do Zanca, porque eu não vi ainda os colocados. Se não me fizer, eu tô mais preocupado com a Open, por causa do Brandão, que eu vou trazer um vídeo dele. Eu tô mais preocupado na Open do que na Classic, porque a Classic dane-se, meio que caguei. O Mike vai ganhar, todo mundo sabe que o Mike vai ganhar. Acredito que quem vai brigar com ele vai ser o Menegatti. O Menegatti acho que vai brigar com ele. E o Zanca vai ficar em terceiro pra trás. O Zanca não vai ganhar no Menegatti, só se o Menegatti errar, porque a estrutura do Menegatti é melhor. O grande problema do Zanca, que por isso que eu gostaria de saber como é a margem de peso que ele tá acima, é a largura. O Zanca não é um cara muito largo, gente. E o Zanca é um cara de 1,83 de altura, então ele precisa ser largo. E quando o Zanca sobe no palco, ele não tem aquele X absurdo, porque ele não tem aquela expansão de dorsal, aquela inserção de dorsal lá embaixo, e ele não tem a largura de ombro a ombro incrível, então ele não fica um X tão bonito. Ele é um cara surrado na musculatura, então ele dá um aspecto muito bom pro palco, ele é um atleta muito bom, só que em questão de estrutura ele perde, ele não tem lá uma linha abdominal muito boa, então isso dá uma jogada dele pra trás. Ele aqui na atualização ele tá aparecendo bem largo. Eu senti que ele botou mais massa na dorsal. Por isso que eu tenho essa curiosidade de saber o quanto de peso ele tá acima. Porque a tendência é sempre perder do seu ponto fraco. Então o quanto que isso vai se manter no palco, temos que ver lá. Mas não adianta, cara. Fisiculturismo é assim. No final das contas, no terminado dia, na hora que o árbitro for dar a nota dele, ele vai ser penalizado pela linha dele não ser tão favorável quanto a dos outros. Obviamente, o Zanca não tem uma linha ruim. Tanto que eu senti uma assimetria na dorsal dele. Eu tô ficando louco, mas a dorsal direita dele tá expandindo mais que a esquerda. Eu senti isso bastante. Enfim, um lado tá assimétrico, mas dane-se. Então eu acho que ele vai ser penalizado um pouquinho porque a linha dele não é tão favorável quanto os outros. Vai botar do lado do Mike, que é uma mesa de tão largo. Vai botar do lado do Menegatti, que não é tão largo assim, mas pô, tem uma dorsal lá de baixo que expande tri bem, ele vai ser penalizado. Essa é a minha opinião. Os braços dele estão incríveis, como sempre teve, as pernas evoluíram bastante, mas é aquela questão. Acho que no final das contas ele vai ser penalizado porque ele não vai ser Mr. Olympia, gente. Ele não tem a linha que a Classic gostaria para um Mr. Olympia, para um top 5, para um top 10. Talvez ele tenha, mas para um top 5 eu acho que ele não vai chegar. Meu veredito final é que o Zanca tá treinando muito bem, afinal de contas treinando com o Pacho, não tem como treinar mal. E acho que sim, ele vai apresentar uma evolução, mas não sei até que ponto isso vai ser o suficiente. Finalizando aqui o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like no canal, compartilhar comigo, que isso realmente ajuda muito aqui o engajamento no canal. Clica aqui no card do vídeo que eu falei de volume de treinamento, que vai te ajudar bastante a não se machucar, a ter mais performance, a ter mais longevidade na musculação. E eu te espero lá no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.